Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa segunda aula sobre relações, né? Sobre relações matemáticas e como é que a gente representa elas. A aula de hoje é sobre tipos de relações. A gente vai ver alguns tipos básicos de relações, e a gente vai ver algumas propriedades desses tipos. E a gente, no final da aula, deve aprender o que é o fecho transitivo de uma relação e como a gente calcula esse fecho transitivo. Então, vamos lá. Antes da gente começar, na verdade, eu gostaria de lembrar a vocês que esses conteúdos que a gente está vendo agora, apesar das aulas serem um pouco mais curtas, esses conteúdos são sim mais densos. As aulas são mais curtas justamente para dar tempo para vocês se familiarizarem com os conteúdos. Não adianta, e eu não sei se eu consigo estressar isso o suficiente, ou enfatizar isso o suficiente. Não adianta você confiar que porque as aulas são mais curtas, o conteúdo vai ser mais fácil, porque não é. Esse conteúdo, as aulas se tornam mais curtas porque todo esse conteúdo é gradual, ou seja, para você entender essa aula, você tem que ter entendido muito bem as aulas anteriores, ou seja, a aula do que é uma relação e produto cartesiano. Se você não entendeu, volte, assista de novo a aula, leia no livro, pesquise sobre. Você só vai conseguir entender essa aula de hoje se você entendeu bem as aulas passadas, certo? Por isso essas aulas são mais curtas, elas usam todo o conhecimento das aulas anteriores para suas definições e para as explicações. O conteúdo não é mais fácil, né? Muito pelo contrário, certo? Ótimo. Vamos lá, eu vou definir três tipos, ou três propriedades de relações, né? E depois vou definir mais dois tipos específicos e vou dar alguns exemplos. O primeiro, a primeira propriedade, né? O primeiro tipo de relação é uma relação reflexiva, né? E todas as relações que a gente vai ver na aula de hoje vão ser relações de um conjunto nele mesmo, ou seja, todas as nossas relações ρ, né, vão ser um subconjunto de A cartesiano A, onde A é um conjunto qualquer. Então, todas as propriedades e tipos de relações que a gente vai ver hoje, eles são relações de um conjunto nele mesmo, né? Vamos lá, o que é uma relação reflexiva? Eu vou dizer que uma relação é reflexiva, né, se para todo elemento do meu conjunto A, eu tenho que o paraordenado XX, né, pertence a ρ. Né? E é isso que está descrito aí, nessa minha linha do meu slide. Esse símbolo que aparece antes do X é o para todo. Então, está dizendo que para todo X pertencente a A, nós temos que XX, o par ordenado XX, pertence a ρ. Lembre que ρ é uma relação, logo, é um subconjunto do produto cartesiano de A por A. Né? Um exemplo de uma relação reflexiva, se você tiver o conjunto 1, 2, 3 e 4, essa minha relação ρ, composta pelos elementos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e 1, 2, é uma relação reflexiva. Por quê? Satisfaz minha condição. Veja que todos os elementos de A, no caso 1, 2, 3 e 4, têm o seu par ordenado 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4, pertencentes à minha relação. Eu tenho, de novo, um 1, 2, 2, o 3, 3 e o 4, 4. Todos os meus pares ordenados compostos pelo mesmo elemento de A fazem parte da minha relação. Um exemplo um pouco mais interessante, um pouco mais elaborado, né? Se você imaginar que a igualdade é uma relação, né, em que um número ser igual ao outro significa que eles se relacionam, né, significa que eles fazem parte da minha relação, ou seja, quando eu digo que 1 é igual a 1, eu estou dizendo que o par ordenado 1, 1 pertence à minha relação igualdade, né? Essa relação igualdade no conjunto dos números naturais é uma relação reflexiva, né? Veja, todo número natural é igual a ele mesmo, né? Logo, todos eles estão relacionados, né?
esse é um exemplo só para mostrar que as minhas relações não precisam e não estão obrigadas de maneira nenhuma a estarem definidas em conjuntos finitos, né? Eu posso ter relações, eu tenho várias relações, em conjuntos infinitos, e essas relações podem sim ser reflexivas. Ótimo, além das relações reflexivas, um outro tipo de relações que é interessante para a gente são relações simétricas. Do mesmo jeito que as relações reflexivas e de todas as relações que a gente vai ver nessa aula de hoje, a gente só pode definir uma relação simétrica se a relação for de um conjunto nele mesmo, ou seja, se a nossa relação for um subconjunto do par ordenado AA, né, ou A cartesiano A, onde A é um conjunto qualquer. Eu vou dizer que a nossa relação é simétrica, né, quando, se para todo par XY que pertence à nossa relação, a gente tem que o YX também pertence à nossa relação. Então, sempre que você tem um par ordenado, você também tem que ter o inverso dele. Sempre que o XY pertence, o YX também tem que pertencer. Se eu pegar, por exemplo, esse meu conjunto A de novo, 1, 2, 3, 4, um exemplo de relação simétrica é a relação ρ que vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho os pares ordenados 1, 4 e 4, 1, ou seja, eu tenho o par ordenado e seu inverso, e eu tenho o 2, 3 e o 3, 2. Eu tenho o par ordenado e tenho o seu inverso. Veja, a minha relação simétrica ela não está pedindo que existam pares ordenados, ou que existam todos os elementos de A, não. Ela só está pedindo que se você tem um par, você tem o seu contrário. De novo, um exemplo um pouco mais elaborado. A igualdade também é uma relação simétrica, né? Se a gente definir a nossa relação, né, de igualdade no conjunto dos naturais, como sendo dois números se relacionam se eles são iguais, né? Ou seja, x igual a x significa que o par x no caso, pertence à nossa relação ρ, essa relação é simétrica, né? Por quê? Bem, os únicos pares que pertencem a ela são os pares na forma xx. Se você inverter esse par ordenado, ele continua sendo xx e pertence sim à minha relação. Logo, a minha igualdade é uma relação simétrica no conjunto dos naturais. O meu terceiro tipo de relação, né, de novo, também é uma relação de A cartesiano A. Essa é a relação antissimétrica, ela é o contrário da relação simétrica. Na relação simétrica, eu pedia que se um par ordenado pertencesse, o seu contrário também tinha que pertencer. Aqui eu estou pedindo o contrário, eu estou pedindo que se um par ordenado pertence, o seu inverso não pertença à minha relação. Então, para todo elemento, e é isso que esse símbolozinho antes do meu XY significa, para todo XY pertencente à minha relação, YX não faz parte dela. Vamos lá, um exemplo. De novo, pegando o meu conjunto A, 1, 2, 3, 4. Um possível conjunto, ou uma possível relação é 1, 4, depois 4, 2, depois 2, 3, depois 3, 1. Veja que como um 4 pertence, para minha relação ser antissimétrica, o 4, 1 não pode pertencer, como 4, 2 pertence, o 2, 4 não pode pertencer, como o 2, 3 pertence, o 3, 2 não pode pertencer, e como o 3, 1 pertence, o 1, 3 não pode pertencer. Veja que a minha relação ρ satisfaz todas essas condições, logo ela é uma relação antissimétrica. Um exemplo um pouco mais elaborado, né? Se eu definir agora a minha relação como sendo menor, né? Como assim? Se um número é menor que o outro, ele faz parte da minha relação. Então, por exemplo, os pares ordenados 1, 2 fazem parte dessa minha relação menor, né? Por quê? Porque 1 é menor do que 2. O par ordenado 4, 5 também faz parte, porque 4 é menor do que 5. O primeiro elemento é o menor, o segundo elemento é maior, né? Veja que se eu pegasse, então, essa relação de menor, né? Se eu pegar essa minha relação de menor que, né, ela é uma relação antissimétrica. Por quê? Bem,
Se um número é menor que o outro, é claro que esse outro não pode ser menor que o próprio número, né? Quando eu estou dizendo que 2 é menor do que 3, 3 não pode ser menor do que 2. É como se esse meu conjunto, é como se essa minha relação tivesse, de uma certa maneira, ordenando o meu conjunto. A gente vai ver que é mais ou menos isso mesmo, daqui a pouco. Mas, veja, essa minha relação de menor, e de novo, como é que eu construo essa relação? Né? Eu vou colocar os pares ordenados de elementos em que o primeiro elemento é menor do que o segundo. Né? Essa vai ser a minha relação de menor. Né? Então, por exemplo, 1, 2 faz parte dessa relação, 3, 4 faz parte dessa relação, 7, 6 não faz parte, porque 7 não é menor que 6. Esse exemplo dessa minha relação de menor no conjunto dos naturais é um exemplo de uma relação antissimétrica. E assim como os meus exemplos anteriores, veja que essa é uma relação num conjunto infinito. Né? Eu estou te explicando como é que você constrói os pares ordenados, mas não estou enumerando todos eles. Né? E, de novo, isso é totalmente possível, é totalmente plausível você definir uma relação num conjunto infinito. Vamos lá. O nosso último tipo, ou melhor, nossa última propriedade de relações, né, são as relações que eu vou chamar de transitivas. Né? O que é isso? São relações. Eu vou dizer que uma relação é transitiva, né? Se você tem os pares ordenados x, y e y, z, você é obrigado a ter o par x, z. Né? É como se você pudesse saltar do x para o y e do y para o z. Então você tem por obrigação, vamos dizer assim, de linkar o x com o z. Né? Novamente, eu estou dizendo que se você tem os pares ordenados, né, x, y e y, z, você é obrigado a ter o par ordenado x, z. É isso que vai caracterizar uma relação transitiva. De novo, se eu pegar o meu conjunto A, né, eu posso definir essa minha primeira relação. Aqui eu tenho, eu tenho os meus pares 1, 4, 4, 2 e 1, 2. Veja, eu tenho o par 1, 4 e o par 4, 2 que satisfazem a minha condição de relação transitiva, onde o x é o 1 e o y é o 4 e o z é o 2. Então, a existência desses pares 1, 4 e 4, 2 obriga a existência do par 1, 2, para que essa relação seja considerada uma relação transitiva. Veja que o par 3, 2 não casa ou não é restrito por ninguém, não é restrito por nenhum outro par. Então, para ele está tudo bem, mas os pares 1, 4 e 4, 2 obrigam a existência do par 1, 2. Né? Veja que uma relação transitiva, né, ou melhor, desculpe, uma relação em que não há pares que são obrigados por outros também conta como uma relação transitiva. Esse é o caso da minha relação rolinha aqui embaixo. Os meus pares 1, 4, 2, 3, 2, 2 e 1 não obrigam nenhum outro par. Ainda assim, essa relação conta como transitiva por vacuidade. Né? Como não existe um x, um xy, um yz que satisfaça a condição da minha regra, eu vou dizer que essa minha relação ela é transitiva por vacuidade, porque ela não viola essa condição. Um exemplo um pouco mais elaborado, a relação de maior que, né, ou de maior, no conjunto dos naturais. Veja, se a gente construir nossa relação de maior da mesma maneira que a gente construiu nossas relações de igual e de menor, ou seja, são os pares ordenados em que o primeiro elemento é maior que o segundo. Né? Essa relação é claramente transitiva. Por quê? Bem, se x é maior que y e y é maior que z, isso quer dizer que x é maior do que z.
logo x, z tem que fazer parte da minha relação. Se 8 é maior do que 7, 7 é maior do que 6, é claro que 8 é maior do que 6. Então, ele tem que fazer parte também da minha relação. Assim, essa relação composta ou feita nessa regra de que o primeiro elemento tem que ser maior do que o segundo é uma relação transitiva. Bem, usando essas definições de relações transitivas, simétricas, antissimétricas e reflexivas, a gente pode definir dois tipos bem específicos de relação que são muito utilizados, especialmente em computação. A primeira delas é o que a gente chama de classe de equivalência. O que é uma classe de equivalência? Né? Uma classe de equivalência é uma relação que é simétrica, transitiva e reflexiva. Né? De novo, uma classe de equivalência é uma relação que é reflexiva, transitiva e simétrica. Ou seja, porque ela é reflexiva, isso quer dizer que todos os seus elementos estão ligados a eles mesmos. Porque ela é simétrica, isso quer dizer que se existe um par na minha relação, o seu inverso também faz parte da minha relação. Porque ela é transitiva, isso quer dizer que se eu tenho x, y e y, z, eu também preciso ter na minha relação x, z. Né? Um bom exemplo disso, né, é o que a gente costuma chamar de congruência, né, nos naturais, ou restos, ou os mesmos restos de divisão. Né? Vamos imaginar que a nossa relação ela é composta, ela é construída, né, nos naturais, ou seja, é uma relação dos naturais nos naturais. Então, todos os meus pares ordenados são números naturais, e dois números estão relacionados, né, ou fazem parte da minha relação, se eles deixam o mesmo resto da divisão por 5. Então, por exemplo, 5 está relacionado com 10, 10 está relacionado com 5, né, porque deixam o mesmo resto da divisão, 0. 6 está relacionado com o 11, o 11 está relacionado com o 6, o 6 também está relacionado com 16, porque deixam o mesmo resto de divisão, no caso, 1. Como eu disse, eu sei que essa relação é reflexiva porque, bem, se o x deixa resto, não importa qual, é lógico que o x deixa o mesmo resto. Né? Então, é claro que 5 está relacionado com 5. É claro que 10 está relacionado com 10 e assim por diante. Essa minha relação é claramente simétrica, porque se x e y deixam o mesmo resto, é claro que y e x também deixam o mesmo resto. E ela é transitiva também porque, bem, se o x e o y têm o mesmo resto de divisão por 5, e o y e z também têm o mesmo resto, isso quer dizer que x e z também têm, né? Por quê? Como o resto de x é igual ao de y e o resto de z também é igual ao de y, é claro que o resto de x tem que ser igual ao resto de z. Essa é a primeira utilização dessas nossas definições de reflexivo, transitivo e simétrico. Essa ideia de classe de equivalência aparece muito em problemas e aparece muito em programas vou dizer, problemas de clusterização, né? Aparece muito em problemas de ciência de dados, em que você tem que linkar, você tem que ligar elementos que são parecidos ou elementos que pertencem à mesma classe. Né? Então, normalmente, esse tipo de problema de classe de equivalência aparece muito em computação, especialmente para quem trabalha com ciência de dados. Uma outra relação especial, né, é o que eu vou chamar de uma ordem parcial. Né? O que é uma ordem parcial? É quase a mesma coisa da classe de equivalência, ou seja, é uma relação que também vai ser reflexiva e transitiva. A única diferença é que, em vez de ser uma relação simétrica, essa daqui é antissimétrica.
Vamos lá, um exemplo mais robusto do que é uma ordem parcial, né? O menor ou igual. Né? O menor ou igual no conjunto dos naturais. Como assim? Vamos lá. Eu vou definir, a minha relação vai ser definida, né, no conjunto dos naturais, nos pares ordenados que são dois números naturais, aonde o primeiro elemento é menor ou igual ao segundo. Então, o 6 está relacionado com o 7, o 6 está relacionado com o 6, o 7 está relacionado com o 8, o 9 está relacionado com o 9, o 10 está relacionado com o 10 e com o 11, e assim por diante. Todos os elementos, todos os pares ordenados de dois números naturais, tal que o primeiro elemento do meu par ordenado é menor ou igual ao segundo, fazem parte da minha relação de menor ou igual. Essa relação é claramente reflexiva, porque todo número é menor ou igual que ele mesmo, logo faz parte da minha relação. Veja, se um número x é menor ou igual que y, né, isso implica que ou o y não é menor do que o x, ou o x é igual ao y. Né? Então, se você tem dois elementos, né? Se você tem dois elementos distintos, isso implica que um deles é menor do que o outro, ou eles são iguais. Se eles forem iguais, eu não tenho problema nenhum com isso, isso faz parte da minha relação reflexiva. Isso quer dizer que se o x e o y forem distintos, forem elementos diferentes, se o seu x for realmente menor do que o y, não tem como o y ser menor do que o x. Logo, essa minha relação é antissimétrica. Ou eu tenho um par, ou eu tenho o seu inverso. Eu não posso ter as duas coisas. E, finalmente, bem, se o x é menor ou igual a y, e o y é menor ou igual a z, isso quer dizer que o x é sim menor ou igual ao z. Né? Então, se você tem um par ordenado xy, e se você tem o meu outro par ordenado yz, isso implica na existência do meu par ordenado xz. Veja, e aqui eu insisto na minha colocação inicial, eu estou usando aqui a notação de relações que a gente viu na aula passada. Eu comentei várias vezes em pares ordenados aqui, e você precisa entender o que a notação significa para conseguir entender o que está escrito aqui. Você não vai. Se você não entendeu bem o que essa notação representa, você não vai conseguir entender o que essa ordem parcial, o que essa relação. Você não vai conseguir entender nem muito bem o que é essa relação de menor ou igual. O que essa relação de menor ou igual está definindo. Né? É um exercício excelente. Né? Tente escrever realmente, vamos dizer assim, com um pouco mais de cuidado, o que são todas essas relações que eu comentei aqui, né, até agora. O que é essa relação de menor ou igual? O que é aquela relação de igualdade? O que é aquela relação de resto por 5? Né? Aqui elas estão em notação bem reduzida, né? E eu estou usando muito a notação que eu apresentei na última aula. E, por fim, tem um conceito que a gente costuma utilizar muito, né? E que usam. A ideia dele é bem simples, mas a representação matemática é um pouco mais complicada, né? E eu vou apresentar para vocês a ideia simples e a notação matemática, porque eu acho interessante. É o fecho transitivo, né? O que é o fecho transitivo, né? No fundo, o fecho transitivo de alguma relação, de uma relação qualquer, é o que falta nela para ela ser transitiva. Né? É a menor relação, rolinha, tal que a minha relação ρ está contida nessa outra relação e essa relação é transitiva. De uma maneira bem formal, né, e como vamos dizer assim, como você escreveria isso de uma maneira matemática, né? Eu vou dizer que rolinha é o fecho transitivo de ρ, se somente se rolinha é transitivo,
todos os pares, né? Todos os pares ordenados que fazem parte de ρ também fazem parte de ρ', e se para toda outra relação φ transitiva, tal que ρ está contido em φ, ou seja, φ contém todos os pares ordenados de ρ, eu tenho que ρ' também está contido ou é igual a φ. Né? Essa minha última restrição é a forma matemática de dizer que ρ' é o menor conjunto que satisfaz as duas primeiras. Né? É o menor conjunto transitivo que contém ρ. Né? Eu acho importante que você tente pensar bem e tente ler isso aqui, tente ver essa parte de novo, leia isso aqui no livro com bastante cuidado. Esse tipo de leitura, esse tipo de expressão matemática é como é o que vocês vão ter que se acostumar no decorrer do curso. Então, é bom que você consiga compreender essa notação. Veja, a minha segunda e a minha terceira linha, elas são exatamente a mesma coisa. Elas transmitem exatamente a mesma ideia. A diferença é que a minha linha abaixo, né, a minha terceira linha, ela é muito mais matemática, ela é muito mais precisa do que a minha linha 2, do que a minha segunda linha. Né? Aqui está definido bem, está bem claro para você o que significa esse menor. Né? Na linha 2, esse é um termo bem ambíguo, né? Depende do que você considera o menor. É o menor tamanho, é o menor... é um termo que não está precisamente definido. Na minha linha 3, sim. É uma definição precisa do que significa ser o menor em relação à transitividade. Mas, veja, a ideia é bem simples. É só você completar a sua relação para ela virar transitiva. A expressão dessa ideia, de uma maneira precisa, de uma maneira formal, é que é um pouco mais complicada. Mas eu insisto, eu gostaria muito que vocês tentassem ler o máximo. Eu vou deixar alguns conteúdos extras sobre fecho transitivo, e é uma boa maneira de você se acostumar com a notação, de você se acostumar em como constrói esse tipo de definição matemática e como você lê isso. Bem, um exemplo de fecho transitivo, se a gente pegar nosso conjuntozinho 1, 2, 3 e 4, se eu tivesse essa minha relação 1, 2, 2, 3 e 3, 4, ela não é transitiva. Por quê? Vejo o meu primeiro e o meu segundo par ordenado, 1, 2 e o 2, 3. Né? Para a minha relação ser transitiva, tinha que existir o par 1, 3 também. Né? Do mesmo jeito, se eu pegasse o par 2, 3 e 3, 4, pela regra de transitividade, tinha que existir o par 2, 4 também. Como é que eu vou construir o fecho transitivo? Eu vou simplesmente colocar esses pares. Né? Eu precisava colocar 1, 3, ótimo, coloquei 1, 3. Eu precisava colocar o 2, 4, tudo bem, coloquei o 2, 4. Pronto. Pronto? Não, né? Por quê? O fato de você ter colocado esses pares, né, pode fazer com que novos pares sejam obrigados por transitividade. Por exemplo, você colocou o par 2, 4 e esse par 2, 4 junto com o par 1, 2 obriga a existência do par 1, 4. Né? Então eu adiciono esse novo par 1, 4. Veja que agora eu não preciso mais adicionar par nenhum, a minha relação se transformou em transitiva. Né? Então, qual é o fecho transitivo da minha relação ρ? Essa minha última linha. Ele contém todos os elementos de ρ, mais o par 1, 3, 2, 4 e 1, 4. Como é que eu fiz isso? Eu olhei nos meus pares e vi quais eram os pares que faltavam pela regra de transitividade e adicionei. Olhei de novo e adicionei, olhei de novo e adicionei, até que não precisei adicionar mais nada. Quando eu não precisar mais adicionar, eu terminei a minha operação, né? Eu calculei o meu fecho transitivo.
De novo, como é que eu calculo esse fecho? Eu olho a minha relação, coloco os pares que estão faltando pela transitividade, olho de novo, coloco os pares que estão faltando, olho e coloco os pares que estão faltando, até não faltar par nenhum. Quando não faltar par nenhum, eu posso parar. De novo, não é uma vez só. Você não vai fazer isso uma vez só. Você tem que olhar se não apareceram pares transitivos por causa dos pares que você adicionou. Pode ser que o fato de ter adicionado um conjunto de pares ordenados te obrigue a adicionar novos por transitividade. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Aqui a gente termina o nosso tópico de relações. Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com funções.